Deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Presidente no IPMA, professor Jorge Miguel Alberto de Miranda, a quem eu peço, em nome da Comissão, desculpa por ter cerca de 1 hora de atraso, mas as circunstâncias do funcionamento da nossa Comissão levaram a que isso acontecesse, do que pedimos, nos penitenciamos. Senhora professor, estão aqui na sala os grupos parlamentares do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Ramos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Fão, Jorge Pereira, Fernando Jesus, Rosa Albernaz, do Grupo Parlamentar depois do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos ali sentado, e o Sr. Deputado Maurício Marques também ali. O Sr. Presidente da Comissão, como lhe referi, não pôde estar hoje aqui a presidir a Comissão, podemos para o substituir na qualidade de Vice-Presidente. Sou Abel Batista, Sr. Professor. Muito obrigado por ter respondido rapidamente a este pedido de audição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão para fazer a primeira intervenção da primeira ronda, que tem 6 minutos para efeito. Sr. Deputado, tem a palavra. Agradeço, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, agradecer a sua presença. Naturalmente é um momento importante para a análise desta questão que esteve na base deste requerimento que o Partido Socialista apresentou e que se prende com a pesca da sardinha. Este problema foi essencialmente disputado, ou esta questão e esta preocupação acelerou com a publicação da portaria de proibição da pesca até ao final do ano, recente, em meados de setembro, concretamente em 19 de setembro, esta pesca tem uma importância significativa naquilo que é a estrutura de pesca portuguesa, e particularmente daquilo que é toda a comunidade pescatória costeira da pesca artesanal, e naturalmente que a proibição pura e simples desta atividade está a provocar não só preocupação, enfim, no setor, de forma transversal, mas sobretudo problemas sérios de sustentabilidade da própria frota da pesca do cerco, e com depois projeções deste problema, nomeadamente no setor conserveiro, enfim, uma série de questões que esta situação coloca na sequência desta proibição da pesca. Naturalmente que este problema tem 2 vertentes de análise, uma vertente de análise política, e essa será tida naturalmente com o Sr. Secretário de Estado, que amanhã estará cá também na Comissão para fazer um debate sobre esta matéria, mas tem uma vertente de natureza técnica, científica, muito importante, que naturalmente tem de ser dialogada com quem tem competência científica e competência, neste caso, também institucional, que é o IPMA, para dialogar sobre estes assuntos sobre este assunto da pesca da sardinha e da proibição do exercício desta atividade. Tendo presente este panorama, se quisermos, não recuando muito tempo, há muitos anos atrás, mas, por exemplo, recuando só o ano 2010, que foi um ano considerado talvez marcante pelo facto de a sardinha portuguesa ter sido objeto, ou a pesca da sardinha, melhor dizendo, de uma certificação internacional, do MSC, e recordar só que nesse mesmo ano, e esta certificação tinha subjacente a verificação de um importante dado que tinha a ver com a sustentabilidade desta mesma pesca. Em 2010 descarregaram cerca de mais de 60 mil toneladas de sardinha em Portugal. Estamos a falar de há 4 anos, e o que é certo é que em 2012 este valor reduziu, a certificação manteve-se, mas na parte final de 2012 a certificação foi suspensa. Em 2013 este valor baixou para 28 mil toneladas e em 2014 as 13 mil toneladas foram atingidas no final, meados do mês de agosto, e decretou a suspensão. E, portanto, esta vertiginosidade da alteração do estado da situação relativamente à pesca da sardinha, naturalmente que exige um alerta das entidades envolvidas e, sobretudo neste caso, da comunidade científica, dado que, obviamente, que esta decisão de suspensão da atividade da pesca da sardinha tem subjacente dados de natureza científica que levam as entidades reguladoras e os próprios Estados, neste caso de Portugal e de Espanha, a tomar esta posição. E, portanto, gostaríamos de ouvir da parte do IPMA, e neste caso do Sr. Presidente, do Sr. Professor, respostas a algumas questões que sobre este assunto gostaríamos de colocar. Em primeiro lugar,
gostávamos que nos descrevesse aqui com algum pormenor como é que efetivamente o Instituto Português do Mar e da Atmosfera intervém neste processo da monitorização e do controle dos estoques da sardinha em Portugal. Quer no plano da atividade que desenvolve ao nível da recolha de dados, quer da forma como depois articula estes dados e com quem os articula, ao nível das instâncias internacionais, nomeadamente com o ICES, sim, se não, para que depois se chegue à conclusão da necessidade de estabelecer valores anuais, como tem vindo a ser estabelecidos, de redução progressiva das capacidades de captura e, sobretudo, nomeadamente, esta decisão mais drástica, mais abrupta, da proibição da pesca. Ou seja, como é que o IPMA desenvolve este processo? Uma outra questão era perguntar a quem é que o IPMA reporta os dados da atividade de avaliação que desenvolve relativamente à pesca da sardinha. Reporta-os só ao Estado português, reporta-os a instâncias internacionais, com quem articula e reflete sobre esta situação. Gostaria também de perguntar ao Sr. Professor se acha que já deveria ou não considera importante, ter reunido a Comissão de Acompanhamento da Pesca da Sardinha, da qual o IPMA faz parte na sequência da proibição das capturas agora no mês de setembro passado. Acha que tem importância aquele fórum de reflexão ou não e, portanto, se esta matéria considera que deveria ter já sido tratada e ativado o funcionamento deste órgão. Gostava de lhe perguntar também se neste momento o IPMA tem em curso algum estudo, alguma investigação mais aturada, mais pormenorizada sobre a forma como a sardinha, esta espécie, se desenvolve na área da pesca portuguesa e, naturalmente, o que é que está a ser feito relativamente a este assunto. Gostava também de perguntar se pode admitir ou não que possa haver um excesso de rigor, um excesso de zelo, se quisermos, na forma como estão a ser feitas as avaliações dos estoques que depois levam a esta restrição e a esta redução tão significativa das possibilidades de pesca. Gostaria ainda de perguntar se o IPMA tem, em relação ao futuro relativamente de curto prazo da pesca da sardinha, uma posição muito pessimista, ou seja, acha que o IPMA entende ou prevê ou admite a possibilidade de que esta situação possa ter recuperação a curto prazo ou, porventura, há aqui um horizonte muito preocupante e de indefinição relativamente à possibilidade de retoma de uma sustentabilidade da pesca que permita a atividade de forma financeiramente enquadrada e, portanto, desta maneira que a pesca da sardinha e que a frota do cerco tenham viabilidade económica e financeira em Portugal. Algumas notas que eu deixava, gostava depois sobre este assunto, ouvir o Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Professora tem a palavra para responder, também durante cerca de 6 minutos. Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer para mim estar aqui. É a segunda vez que eu aqui venho. Da outra vez foi sobre a crise dos bivalves, agora é sobre a crise da sardinha. Gostava também de vos dar a informação que penso que todos sabem, que do ponto de vista da gestão dos bivalves a situação está completamente, digamos, normalizada, estamos a fazer tudo aquilo que dissemos que íamos fazer e iremos no fim deste ano, penso eu, chegar ao total do nosso plano de ação. A sardinha é um problema muito complicado para nós e para Portugal, por uma razão simples, é que existe uma atividade económica e um aspecto social que estão completamente ligados à sardinha e a conserva que se faz de sardinha portuguesa é um dos produtos emblemáticos do país mais importantes que existem. A sardinha é, contudo, um recurso que é razoavelmente vulnerável, ou seja, os estoques de sardinha evoluem no tempo de uma forma razoavelmente rápida e isto não se aplica apenas ao estoque dito português, aplica-se a todos os estoques de espécies do mesmo tipo que a sardinha. O arenque é um caso similar, em que tem variações muito rápidas de descida e de subida, que respondem a aspectos que são, pensamos, ambientais, mas essencialmente que são consequência da pesca que é realizada da espécie e que contribui significativamente para a sua mortalidade. Como eu tenho só já 4 minutos e 50, eu vou perguntar a pergunta muito rapidamente. Como é que nós intervimos na monitorização? Portanto, existe um plano de monitorização que está estabelecido que é cumprido em Portugal de forma genérica desde os anos 80 do século passado e que, na verdade, que se baseia em
numa campanha dita acústica, em que o navio, que neste caso é o Noruega, percorre uma grelha que está pré-fixada desde os anos 80 e com o auxílio de uma sonda acústica e de arrasto, identifica a biomassa que existe disponível no local e caracteriza as diferentes espécies que estão disponíveis com as operações que faz de arrasto, com as capturas que faz. Existe a análise sistemática de todas as descargas que são feitas na costa e existe um cruzeiro que analisa essencialmente os ovos para perceber o que é que se passa do ponto de vista da reprodução, e é na junção destes dados todos, que é normalmente realizada em reuniões nacionais e internacionais ligadas com o ICES, que são calculados vários fatores, o primeiro dos quais e o mais importante é qual é que é a avaliação do estoque nacional de sardinha. O estoque tem vindo a descer significativamente desde os anos que muitos de vocês se lembram em que era cerca de 400, 500 mil toneladas de estoque, a que corresponderam quase 100 mil toneladas de sardinha que era apanhada nas operações de cerco. Nos últimos anos nós temos vindo a assistir a uma diminuição gradual, mas sistemática desse estoque, e, portanto, essas reduções têm sido acompanhadas do ponto de vista da gestão de uma diminuição das capturas que são aceitas pela administração portuguesa, tentando controlar a redução brusca deste recurso. Notem que, neste tipo de espécies, existem experiências internacionais, a mais conhecida das quais é do Japão, com o arenque, em que o facto de não se ter feito nenhum tipo de gestão levou ao desaparecimento do estoque. Portanto, é nisto que nós estamos a falar. Estes dados são articulados essencialmente pelos nossos investigadores e pelos investigadores que estão ligados ao ICES, mas são públicos, não há aqui nada que seja minimamente, digamos, reservado ou desconhecido. Todos os dados estão disponíveis para quem os quiser analisar. A quem é que nós os reportamos? Nós reportamos ao Estado português, neste caso a DGRM, que é a organização do Estado que é responsável pela gestão do recurso, e reportamos ao ICES para ser analisado. E porquê é que os temos que reportar ao ICES? Porque os estoques não dizem respeito normalmente a um único país, não é? Os estoques são partilhados por vários países. Por acaso, no nosso caso, a partilha é muito restrita, porque o nosso estoque, essencialmente, é gerido por Espanha e por Portugal. Não há o estoque marroquino e mediterrâneo, que é separado do nosso estoque, toda a ciência indica nesse sentido. Portanto, o estoque que nós estamos aqui a gerir é um estoque que está na zona oeste portuguesa e na zona da Elisa. Já deveriam ter reunido a Comissão de Acompanhamento. Eu não acompanho essas reuniões, é o meu colega Nuno Lourenço, mas eu penso que a Comissão de Sardinha tem reunido com bastante regularidade. Essa regularidade é essencialmente acelerada pela necessidade que se percebe de tentar não criar uma situação de desaparecimento do estoque de uma forma brusca. Existem alguns estudos de sardinhas e muitos estudos sobre sardinha. A sardinha é exatamente um recurso que é acompanhado em Portugal desde os anos 80. Mas também vos quero dizer que o conhecimento científico que nós temos ainda é insuficiente. Em particular, a identificação dos mecanismos que levam a estas reduções e esperemos também que aumentos do estoque, se bem que se admita que tenham componentes ambientais, essas componentes ambientais não estão completamente esclarecidas. Vou-lhes dar um exemplo. As campanhas de ovos, que na verdade o que vêem é a disponibilidade em ovos de sardinha no princípio do inverno, são neste momento positivas. A quantidade de ovos tem sido recolhida e identificada pela nossa campanha de inverno do inverno passado e deste inverno deste ano é altamente positiva. Crescimento. A quantidade de juvenis que são recolhidos, tanto nas descargas como nas operações no mar, mostra que não há juvenis em quantidade suficiente para a reposição rápida do estoque. O que é que leva a haver esta grande quantidade de ovos e esta pequena quantidade de juvenis? Não sabemos. Uma parte, especulativamente, é atribuída ao facto do estoque de cavala e de carapau estar a aumentar significativamente na nossa costa e, portanto, eles são predadores que, em particular, se alimentam das fases juvenis da sardinha e, portanto, podem estar a contribuir para aumentar essa mortalidade. Pode haver também aspectos ambientais relacionados, eventualmente, com a elevação da temperatura da água. Mas tudo isto são especulações. Nós não temos indicações seguras do que se passa. Mas temos um aspecto positivo, e queria passar já à frase seguinte, que é a última pergunta, se a nossa perspectiva futura é muito negativa ou não. Nós temos um aspecto positivo, que é o seguinte: a curva da mortalidade, que é um fator que nós também avaliamos anualmente, tem estado em redução significativa, desde 2010. Contudo, a redução não foi tão importante que tenha levado à reposição integral do estoque. Nós, neste momento, precisamos de ter uma mortalidade tipicamente tipo 0,27, portanto é o número mágico para nós, para começarmos a estar nas condições anteriores a 2010.
mas estamos perto dele. Portanto, teoricamente, nós acreditamos que o estoque, se forem tomadas as medidas adequadas, vai ser reposto. Isto levanta, obviamente, problemas sociais e levanta problemas de gestão, mas isto é como o problema dos bivalves que eu já vim aqui a discutir. Nós não temos capacidade de misturar os dois problemas. A nossa missão é preservar o estoque da sardinha para as gerações futuras e, para isso, se a pergunta é, existe excesso de zelo na avaliação dos estoques? Não existe excesso de zelo na avaliação dos estoques. Eu aconselho a verem, que é muito fácil de encontrar na internet, os documentos do ICIS relativos a esta zona, que é a zona 9, portanto é muito fácil de encontrar, e vejam os dos anos seguintes até 2014, para verem que mesmo as previsões que se fizeram foram ainda ligeiramente melhores que a realidade que se veio observar. Isto para dizer que todo o cuidado é pouco para preservarmos um recurso que é essencial para o país. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Jorge Miguel Miranda. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do IPMA. O meu colega deputado Jorge Fão já teve a oportunidade de colocar um conjunto de questões que, do meu ponto de vista, escusam de ser repetidas e, portanto, eu aproveitava a oportunidade para assinalar aqui 2 ou 3 aspectos que, porventura, podem ainda ser melhor detalhados. Bom, disse-nos aqui que o conhecimento científico é insuficiente e talvez seja sempre, porque ainda que haja muita inovação desse ponto de vista, será com alguma dificuldade que se terá capacidade de monitorizar com grande precisão os estoques e tomar um conjunto de medidas para preservar os estoques, porque, obviamente, há um conjunto de fatores que são dificilmente estimáveis. Uns são os fatores de natureza ambiental, outros são a própria dinâmica e evolução dos ecossistemas, que são sempre elementos que estão para lá do domínio da mão humana, entre outros fatores que podem surgir e que, por muito que a ciência evolua, com muita dificuldade, terá possibilidades de assegurar o ponto ótimo. E, portanto, tem que haver aqui a primeira questão é saber se está a ser feito tudo para preservar o estoque. Já nos disse que sim. Esse é o elemento fundamental, porque, obviamente, por muito apego que nós tenhamos às questões de natureza económica e social, e obviamente sabemos que se não houver uma gestão adequada a título precaucionário do estoque, podemos ter a certeza que toda essa pesca se ressente e, porventura, não tem condições de prosperar no futuro. Disse-nos aqui que as campanhas que se fazem têm como base um modelo que, no fundo, tem a ver com as campanhas acústicas, a análise sistemática das campanhas de ovos, julgo eu, e o cruzeiro que avalia a reprodução. Portanto, se no quadro das avaliações que são feitas a nível internacional, este método é um método adequado, padronizado, é um método que está ultrapassado e que nós, do ponto de vista financeiro, ainda não encontramos métodos, ainda não investimos em métodos que cientificamente ofereçam melhores respostas para estimar o caudal da sardinha. Se tem ou não tem sido feita a monitorização, porque tenho a impressão que já ouvimos alegações que a monitorização não era feita com a regularidade que se exigia e, portanto, é necessário, até para a informação de todos, conhecer em que medida é feita ou não essa monitorização, se cumpre os critérios que estão estabelecidos, os protocolos que se prendem com a regularidade, com o número de saídas dos cruzeiros, por aí fora. Dizer, por fim, uma coisa muito simples. Só uma coisa que eu tive-me a informar sobre esta matéria e só uma coisa que eu não compreendi bem. Nós tivemos uma certificação internacional em 2010 e, portanto, e segundo se diz, no ano de 2009, 2010, por aí, foi o ano em que houve maior esforço sobre o estoque. A partir daí houve menor esforço sobre o estoque. Mas agora chegamos a uma circunstância que há uma inversão
da evolução do estoque. Se previa que o estoque iria evoluir favoravelmente e que num lapso de 5 anos ficaria totalmente recuperado, a verdade é que isso aparentemente não se verifica, talvez em razão dessas circunstâncias de natureza ambiental e outras que ainda estejam incorretamente estimadas. E, portanto, no fundo, saber qual é a perspectiva que tem para os próximos anos, sabendo, obviamente, que isto é algo que cria aqui um conjunto de dificuldades muito grandes. E uma última pergunta. Acha, da sua experiência e do conhecimento que o IPMA tem nesta matéria, se eventualmente uma paragem nos meses de outono e de inverno poderia ser mantida, porque os seus estoques são consumidos logo, ou se, em alternativa, poderia fazer sentido uma diminuição das capturas ao longo do ano? Se isso poderia ter algum impacto no estoque e se eventualmente uma decisão dessa natureza podia assegurar esse fim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Professor, tem novamente a palavra, agora por 5 minutos. Por 5 minutos, então tenho vantagem. Muito rapidamente, os métodos que utilizamos estão ultrapassados. É assim, não. Desculpe, os métodos que são utilizados para a avaliação de estoques são state of the art. O equipamento que utilizamos não é o mais moderno, ou seja, nós estamos em vias de o alterar, de fazer uma melhoria significativa, em particular da sonda acústica, uma vez que a mesma está a ser utilizada desde há, nem sei, umas décadas, seguramente. Já existe uma sonda nova que tem feito testes, aliás, com a colaboração do setor, na zona norte do país, com o ANOPSERCO, e que será utilizada provavelmente em conjunção com a anterior durante as campanhas de 2015 e não sei se na última campanha de 2014 ainda o Sr. Secretário de Estado está a fazer um esforço grande que isso seja feito, mas atenção, nós estamos a falar essencialmente de uma operação que se destina a clarificar a transparência total da operação. Não se destina, na verdade, a arranjar sardinha. Isto tem que ser completamente claro entre nós, porque senão nós estamos a cair numa situação de que pensamos que se calhar existe muita sardinha e que nós apenas não sabemos onde ela está. Eu gostava de retirar essa ideia como um cenário muito provável. Mas também lhes quero dizer o seguinte, as reduções que foram feitas em 2013 e em 2014 das capturas permitiram melhorar o estoque. Quer dizer, o estoque tem estado a subir desde 2012. Tem uma subida que ainda é muito reduzida e que nós temos claramente que solidificar. Vocês reparem, nós estamos com estoque. Estoque significa a massa total de sardinha pescável na nossa zona, que neste momento ronda as 150 mil toneladas. Nós já tivemos um estoque máximo de 900 mil toneladas em 1994. E o nosso baseline são as 500 mil toneladas que existiram até 2007, 2008. Portanto, se nós tomarmos as medidas adequadas, nós temos capacidade, esperamos nós, de subirmos de novo a este nosso estoque das 400, 500 mil toneladas, que permitirá ao setor ter uma capacidade de captura e de transformação muitíssimo mais significativa. Temos aqui um período que é um período difícil de passar e que nós compreendemos isso completamente, é um período difícil de passar. Quando nós dizemos que precisamos de mais investigação, porque é que é? É porque as relações entre espécies podiam ser melhor conhecidas por nós. Porque isso podia nos levar a medidas mais complexas de gestão que envolviam os outros estoques e a influência que os outros estoques têm neste. Os meios que estamos a adquirir agora e o novo navio, que em princípio teremos a partir de 2015, nós esperamos que eles contribuam significativamente para melhorarmos o nosso conhecimento. E aproveito aqui para deixar uma mensagem, se me permitem, aos senhores deputados, que existe neste momento muita discussão sobre a investigação e a não investigação e os laboratórios de Estado. Lembrem-se que para este tipo de assuntos, que podem não ser a coisa mais fantástica que se pode publicar em revistas científicas, a investigação é fundamental para nós suportarmos a atividade económica. E, portanto, o papel dos nossos investigadores aqui é crucial e que tem que ser compreendido como tal. Os grandes especialistas deste setor estão dentro do Instituto, não quer dizer que não haja universitários com especializações equivalentes, claro que há, mas normalmente o interesse deles é de investigação, portanto, teórica. O nosso interesse é proteger, desenvolver e apoiar o setor. A questão da certificação da MSC. A suspensão da certificação é porque o nível de estoque, como se tornou muito reduzido, a MSC considera que, teoricamente, a existência de exploração é discutível. Será que nós devíamos pescar zero? Uma atitude radical era pescar zero.
portanto, a certificação foi retirada por causa disso. Mas nós estamos confiantes que as medidas que estão a ser tomadas, sendo duras para o setor, e não nos podemos esquecer deste assunto, são, apesar de tudo, esperamos que sejam suficientes para repor as condições de equilíbrio ecológico e, portanto, retomarmos a certificação. A certificação é importante em muitos dos mercados distintos dos produtos da pesca portuguesa. A paragem do outono, se é melhor parar numa época ou parar num ano inteiro. Eu não sou biólogo, eu sou físico. Mas a sardinha é um peixe que tem um ciclo de reprodução que é sazonal. E, portanto, a paragem durante o inverno destina exatamente à paragem durante o ciclo que nós acreditamos que é o mais frágil da evolução da espécie. Portanto, ou seja, como eu vos disse, nós estamos muito positivos do ponto de vista da disponibilidade em ovos, estamos muito preocupados devido à não tão grande disponibilidade de juvenis, ou seja, de animais jovens nas capturas que se fazem. Verificamos também muita mistura de espécies nas operações que fazemos no mar, que não gostaríamos que fosse tanta mistura, como é evidente, e estamos atentos ao problema, mas aparentemente a paragem que está definida pelos nossos colegas da área é feita seguramente para proteger o estoque. E lembrem-se, nós temos um caminho que temos de percorrer para passar das 100 mil toneladas para as 400 ou 500 mil, que era aquilo que era razoável que houvesse. E lembrem-se da experiência internacional. Todos os países que fazem gestão de estoques conseguem manter os seus estoques num nível equilibrado. Vida é, por exemplo, que se tem passado agora no Norte em relação ao bacalhau, como sabem, recuperou significativamente. Todos os países que tentam fechar os olhos à realidade e deixam explorar até ao fim o recurso enquanto ele existe, acabam por ficar sem nenhum recurso disponível no mar. E é isso que nós todos podemos evitar. Agora, ninguém pode dizer que não pode haver um drama, não pode haver uma hecatombe ecológica, que nós não podemos perder o estoque, mas que não seja devido a uma decisão que nós tomamos por imprudência. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra. Sr. Presidente, aqui a Sra. Deputada Helena Pinto está com muita pressa para ir para outra comissão. Eu passava, portanto, se fosse possível, para a Sra. Deputada intervir e eu intervinha depois, se o Sr. Presidente der autorização para isso. Sr. Deputado Manuel Isaac, se o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também não ver inconveniente, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço aos Srs. Deputados Manuel Isaac e João Ramos a generosidade de me deixarem passar à frente. E queria cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Sr. Professor, seja bem-vindo e muito obrigada pelas suas explicações. O Sr. Professor compreende, claro, como é óbvio, a motivação quer do Partido Socialista que apresentou o requerimento, quer depois dos deputados e das deputadas desta comissão para o ouvirem e para entendermos melhor do ponto de vista do IPMA e do ponto de vista científico o que é que se passa neste momento com a sardinha e se as medidas estão a ser adequadas. É muito difícil discutir este tema isolando a parte científica e aquela parte que assim lhe diz respeito. Não é justo estarmos aqui a colocar-lhe outro tipo de questões que, pronto, que não é justo, não é da sua competência, não é da sua área. Por isso, eventualmente, tenderemos um pouco a repetir as mesmas questões. De qualquer das formas, dizer-lhe daquilo de tudo o que já ouvi, Sr. Professor, que as suas explicações são muito claras, não é? Como físico, se me permite, é muito claro e muito direto, o que é importante para todos nós, que muitos somos absolutamente leigos nesta matéria. Gostaria também de sublinhar uma coisa que disse agora na sua última intervenção, estou totalmente de acordo consigo, que é a importância da investigação. E a importância da investigação tem que ser sustentada em recursos materiais, em recursos humanos e em recursos financeiros. E é de uma importância em termos estratégicos para o futuro do país, e nomeadamente nas questões que ao mar dizem respeito, fundamental. Agora, utilizando uma linguagem assim mais direta, recuperando, aliás, uma frase daquilo que nos foi dito na Comissão, na audição que fizemos com as organizações de produtores, a frase é a seguinte, se foram os produtores que nos disseram, não se recupere o recurso perdendo a frota. Ou seja, eu acho que também temos que ser sensíveis a este tipo de questão, porque é este equilíbrio,
não é? Atendendo a todas estas situações, eu sei que o Sr. Professor por várias vezes já sublinhou a importância social do tema, económica e tudo isso. Agora, é preciso, como é que nós vamos trabalhar para que este equilíbrio se mantenha? E, de facto, as questões, algumas delas eventualmente já respondeu, mas uma das questões que é colocada e que nos foi colocada pelos operadores é a seguinte, é que o modelo de avaliação é um modelo demasiado preventivo. Podia não ser, há mais modelos, foi o que nos disseram. Portanto, eu gostava de saber a sua opinião sobre isto. Se há mais modelos, se não há, se este é o melhor, não preciso que me explique ao pormenor, mas, portanto, qual é a avaliação que faz desta crítica, por assim dizer? Eles também nos disseram que nunca houve uma proibição de 100 dias. Nunca houve uma proibição de 100 dias. Se não haverá aqui algum... Já disse que não havia excesso de zelo, e eu entendo portanto, e compreendo, mas até que ponto é que os 100 dias são aqueles, é o prazo adequado. Pronto, esta questão e esta proibição que foi feita às portarias tem depois um conjunto de questões que, do meu ponto de vista, eventualmente poderiam ter sido feitas de forma diferente, mas isso é assunto para o Sr. Secretário de Estado, não é assunto para o Sr. Professor. No fundo, é esta questão. De facto, alguma das coisas que aqui nos traz são preocupantes, não é? Nomeadamente esse diagnóstico que nos fez entre os ovos, os juvenis e todas as variantes que ainda não dominamos para determinar qual pode ser o futuro dos estoques. Isso não deixa de ficar aqui alguma preocupação e por isso faço votos para que o IPMA tenha todos os meios para a investigação que necessita de fazer no futuro. Obrigado, Sra. Muito obrigada, Sr. Deputada Helena Pintos. Sr. Professor, tem a palavra para responder. Sra. Deputada, agradeço-lhe as suas palavras e vou diretamente ao assunto mais complicado, que é os modelos. Antes de ir aos modelos, vamos às coisas que nós não estamos a fazer bem, porque eu também gosto de ver as coisas que nós não estamos a fazer bem. O que é que nós não estamos a fazer bem? A comunicação da informação que nós vamos recebendo e processando não está ainda neste setor tão transparente como está nos restantes setores. Ou seja, para ser possível manter a sustentabilidade de um estoque de pesca numa região que é tão dependente da pesca como Portugal, é absolutamente necessário que todos os atores tenham acesso a toda a informação e percebam todas as decisões que se tomam. Claro que cabe aos políticos e aos dirigentes depois defender o interesse nacional e não o interesse particular. Mas é importante que haja total transparência e nós ainda não temos os mecanismos que nos levem a ser tão transparentes quanto nós gostaríamos de ser. Mas é apenas pelo tempo. O tempo ajudar-me a resolver isto. Nós iremos pôr na página do IPMA toda a informação que fomos recolhendo à medida que a formos recolhendo de forma qualquer particular, qualquer político como vocês possa olhar, ler e tirar as suas próprias conclusões. É um assunto que para nós é importante, não tem sido gerido assim, porque estes assuntos da pesca são sempre mais geridos no plano internacional do que no plano nacional, mas nós vamos fazer um esforço importante sobre isso. Existem ou não existem outros modelos que nos levassem a valores diferentes? Bem, quando a gente fala do modelo, é apenas a fórmula como nós tentamos calcular qual é que é a quantidade de recurso que existe. Os modelos que têm sido utilizados são aqueles que o ICES reconhece como modelos padrão para a totalidade dos países, em particular da Europa e não só, e para a gestão dos recursos marinhos. É evidente que pequenas variações da forma como o modelo trabalha podia dar algumas variações do recurso que existe disponível. Mas atenção, quando um recurso começa a ficar depletado, isso vê-se em vários aspectos que são complementares. Não é só as descargas que são menores, mas é também a constituição das descargas que se torna diferente. Um recurso começa a perder juvenis quando o peixe é descarregado numa lota, a quantidade de juvenis que existe nesse peixe, a percentagem começa também a variar. Portanto, estes modelos são razoavelmente robustos. Nunca se verificou
até agora que, por exemplo, numa situação em que um recurso está a descer, de repente os barcos pesqueiros aparecessem cheios desse recurso nas lotas do país. Isso não é verdade. As coisas andam par e passo quando as descargas diminuem. Os modelos também dizem que o recurso está a diminuir. As amostras que se tiram têm menos juvenis e mais indivíduos com idades mais avançadas e, portanto, tudo isto joga umas coisas com outras. Agora, isso não quer dizer que o nosso objetivo não seja também testar modelos e saber se nós podemos ter uma visão mais fina da situação. Mas seja como seja a visão fina, pensem no seguinte, o estoque nunca esteve tão baixo. O outro modelo podia dar valores ligeiramente diferentes, mas não alterava esta realidade. O estoque nunca esteve tão baixo. O estoque está a subir lentamente. A mortalidade está a descer razoavelmente depressa. Portanto, se nós tivermos uma atitude sensata e precaucionária neste caso, temos fortes probabilidades de recuperar uma parte importante do nosso estoque de sardinha. E o estoque de sardinha não é só importante para a centena e tal de embarcações que estão no mar. É importante para a indústria conserveira, dramaticamente importante para a indústria conserveira, e perceba-se que é um produto campeão das exportações portuguesas e, portanto, isto é uma coisa que tem uma importância que ultrapassa até às vezes o simples valor económico. E daí também a importância de o manter. A ideia de nós criarmos uma situação em que desapareceria este recurso teria um impacto até cultural. Portanto, tem que se perceber tudo o que isto significa a sardinha para Portugal. E nós temos isso completamente na nossa cabeça e na nossa atividade. Portanto, isto para lhe dizer o que, resumindo, nós vamos melhorar as nossas condições de trabalho ainda durante o ano de 2015, vamos fazer novas ações de caracterização dos fatores que influenciam o estoque de sardinha, mantemos a mesma situação, aparentemente, o recrutamento é a junção de novos indivíduos ao estoque. Não está tão bom como nós pensávamos que poderia estar. Em termos de reprodução, a reprodução parece uma situação normal e, portanto, até bastante positiva, e esperamos que o tempo faça o seu papel, que é de recuperarmos o estoque razoavelmente. Também gostamos de chamar a atenção para a existência das chamadas artes estáticas, ou seja, outras formas de pesca deste recurso, que provavelmente vão ter que ser mais, eu não diria controladas no sentido negativo, mas mais compreendidas pelo sistema, e nós iremos trabalhar sobre isso em 2015. Nós precisamos de saber exatamente tudo aquilo que está a ser feito no mar para exatamente podermos ter uma exploração que seja sustentável. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, agora Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente do IPMA e dizer que aquilo que só ouvimos aqui na semana passada na audição no Porto Seco e agora ouvindo o Sr. Professor, esta matéria realmente é demasiado importante para o país e tem que ser discutida, tem que ser compreendida entre todo o setor. Nós, na semana passada, vimos aqui algumas críticas na duração do tempo da interdição da pesca. Ouvimos também algumas críticas ao método que estava a ser utilizado. E a primeira pergunta que eu lhe faço é se realmente o método que tem sido utilizado é ou não o método certo. Ou seja, porque tem havido investigação. Muitas vezes somos acusados também de não investirmos na investigação, não investirmos nas pesquisas. E o que é facto é aquilo que se sabe, tem havido investimento nessa área, até em novas tecnologias. Há uma sonda acústica, que é a tecnologia mais sofisticada que existe para detecção de cardumes de sardinha. Isso tem sido feito ou não? O que é facto, depois o setor também diz que a questão da indústria pode ficar em causa, mas também já ouvi que o Sr. Professor, e eu percebo perfeitamente, que a questão da indústria ela é sempre posta em causa, tanto pode ser posta em causa agora como pode ser posta em causa no futuro, mas é de certeza absoluta que se não for feito nada agora, no futuro ela está mesmo em causa, não só a indústria como todo o setor, as empregações e tudo. E as explicações que aqui deu, eu aceito-as perfeitamente e iria mais para aquilo que nós podemos e devemos fazer em conjunto com o setor. O IPA está a fazer trabalhos em conjunto com organizações de produtores de sardinha, com mestres de traineiras a bordo, indicar bancos de pesca onde dizem haver sardinha.
sabemos que isto existe. Como tem corrido esta recuperação? É para continuar esta cooperação que tem havido entre os dois? É para continuar? Tem existido ou não e é para continuar? O IPAMA também tem estado a operar com o navio Noruega, um navio que era dado praticamente para o lixo e que está agora a fazer a operar, a fazer essa pesquisa. Quantos cruzeiros já se fez nos últimos 3 anos com o Noruega? Todas estas questões que já foram aqui levantadas também pelos meus colegas, o setor na semana passada também falou aqui que este ano, com este aumento de produção, havia o maior período de desova e que pediam que em 2015 não fosse aplicado tanto tempo de produção, porque com a desova deste ano, para o ano repunha-se mais sardinha. Se é possível isso ou não, se acha que o setor tem razão em reclamar no ano 2015 não um tempo tão longo de produção, ou se pode haver um período menos longo de produção e noutras alturas. No fundo, Sr. Professor, é isto, porque não há muito mais que a perguntar, há muito mais a preocupação do que me disse aqui, de investir mais na investigação e de sabermos, porque também, como disse, é preciso estudar o porquê desta baixa de sardinha, se tem a ver com as temperaturas, se não tem a ver com as temperaturas, se tem a ver com as desovas ou não, se tem a ver com outros predadores, o que é que se passa aqui? Portanto, eu acho que há aqui um campo ainda e um trabalho muito grande a realizar neste setor para que não pomos em causa no futuro nem a indústria, nem a frota, nem a parte social, nem aquilo que me disse muito bem, que o país é referência nas exportações do nosso produto, da nossa sardinha enlatada. Sr. Deputado Manuel Isaac, Sr. Professor, tem a palavra para responder. Sr. Deputado, obrigado pelas suas perguntas que me permitem falar da questão dos meios. Bem, Noruega, é assim, o Noruega realmente, como toda a gente sabe, há cerca de 2 anos estava à beira de abandono, não é? Mas neste momento foi recuperado significativamente e tem feito todas as campanhas, todos os anos previstas no ICES. Ou seja, tem feito cerca de 140 dias de campanhas para a pesca por ano e este ano vai cumprir todas as campanhas até dezembro. Tivemos a sorte de ter encontrado outra vez um antigo comandante e um antigo engenheiro de máquinas do tempo inicial da vida do navio e que realmente foram capazes de o pôr outra vez a trabalhar de forma decente. Claro que ele tem uma vida curta à sua frente, nós sabemos, mas nós temos feito intervenções sucessivas com os nossos meios que temos disponíveis, de forma a que ele seja capaz de operar. E eu penso até que no próximo, ainda vamos fazer mais uma operação no navio este ano, e penso que mesmo quando nós, digamos, deixarmos de utilizar, eu penso que ele estará ainda em condições de ser utilizado por outro operador em condições similares a Portugal, coisa que eu espero que seja feita de uma forma elevada. A segunda questão tem a ver com a questão de se em 2015 nós devemos ou não devemos abrandar. Bem, é assim, nós seguimos isto ao dia, portanto tem que ser compreendido. Nós temos uma colaboração neste momento com a produção que é importante, se bem que temos que pagar todos os dias que utilizamos dos navios do setor, como imaginarão. O que na nossa situação atual a gente vai conseguindo fazer com galhardia. A colaboração é para continuar, porque a nossa ideia essencial é que nós até gostávamos que para a mesma capacidade de captura houvesse menos dias de mar. Não sei se eu sou capaz de explicar. O volume da captura é uma coisa que vai ser fixada essencialmente pelo estoque. Nunca será possível capturar muito mais que o 25% do estoque. Todas as capturas acima de 25% são dramáticas, provavelmente, para a evolução do ecossistema e não devem ser feitas. Mas se isso pudesse ser feito no número mínimo de dias de mar, aumentava a capacidade, digamos, a performance económica das empresas e diminuía o impacto ambiental sobre o sistema. E, portanto, nós trabalhamos na parte da tecnologia de pesca e estamos completamente dispostos para trabalhar na parte acústica mais sofisticada com o setor privado, no sentido não de capturar mais sardinha do que aquela que é possível, mas no sentido de a capturar mais eficientemente.
Nesse sentido, a nossa ideia será de continuar este tipo de trabalhos. Nós, durante o ano 2015, vamos começar a fornecer os primeiros produtos de observação da Terra que estamos a prometer já há mais de um ano, mas demora o seu tempo a desenvolver, que estarão disponíveis também, que têm a ver com a temperatura da água, têm a ver com a clorofila e têm a ver com a produção primária, para orientar de forma aumentar a performance da frota de pesca, mas sempre na ideia de que as quantidades totais a serem capturadas estão limitadas pelo equilíbrio do estoque. E isso não pode haver qualquer tipo de, diria eu, flexibilidade aqui. Agora, existem questões económicas que ultrapassam os meus conhecimentos e que têm a ver com a multifuncionalidade da frota de pesca, a capacidade de também se dedicar a espécies que têm menos controle, que têm estoques mais elevados e, portanto, onde o impacto pode ser mais reduzido e que se estão a tornar progressivamente, por um trabalho que tem sido feito, essencialmente, diria eu, pelos colegas da DOCA Pesca, pelos colegas da DGRM e que também com a nossa participação do ponto de vista científico e que tem a ver com a valorização de outras espécies das águas portuguesas cujo valor económico pode significativamente aumentar. Estou a falar do carapau e da cavala, obviamente, que, como já expliquei, estão a concorrer neste momento para o mesmo espaço ecológico que a sardinha. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do IPMA. Nós entendemos que esta matéria é relevante, aliás, até apresentámos também um requerimento para a audição do membro do Governo responsável por esta matéria, com outro objetivo e com outra perspectiva, logicamente, de fazer uma audição política, porque há aqui conjunto de matéria que efetivamente nos causa muita preocupação, desde logo esta paragem que é esta paragem agora, depois vem a paragem biológica e até maio, né, pelo menos ao mês de maio, não haverá pesca de sardinha. Depois há esta questão também da indústria, o Sr. Professor referiu agora aí da sua importância e também gostávamos de perceber isto e havemos de ter a oportunidade de questionar porque é que o Governo anda a estimular a indústria conserveira quando há este problema sobre o estoque, se anda a enganar os empresários, se há dados na gestão do estoque que nós não conhecemos que o Governo tem, mas que não são esses que servem para a paragem. É um conjunto de matérias, mas que não dizem respeito ao Sr. Professor, claro, e eu focava-me apenas em questões, aliás, uma parte delas já foi respondida das questões que tinha para colocar. Uma delas, e li em algumas escrito por alguns cientistas que acompanham estas matérias, precisamente esta relação entre o estoque e os fatores para a sua diminuição, não estando imediatamente a sua pesca como um fator para a diminuição. A suspensão da pesca aparece como um fator, daquilo que percebi, como um fator de preservação perante um estoque que está em diminuição relativo a questões, ou relacionado com questões climatéricas, questões decorrentes, questões de temperatura. Há aqui um conjunto de matérias que o professor já referiu que tem muita influência na sobrevivência dos juvenis. Era perceber se, já referiu que a investigação continua, mas que se há investigação específica sobre estas matérias, sobre quais são os fatores em concreto que têm aqui uma relação entre a existência dos ovos, que pelos vistos existem em quantidade suficiente, e depois o recrutamento, e por outro lado se há algumas iniciativas a decorrer, não só a suspensão da pesca, mas outras medidas tomadas, tendo em conta que há aqui estes fatores externos à pesca que têm influência nos estoques. Depois acabou por falar um bocadinho nisto, que era as condições para a monitorização, que eu tinha para perguntar. Uma delas tinha a ver com o navio Noruega, e a questão era muito clara. Em 2011 a senhora Ministra tinha dito que o Noruega estava em fim de vida, né? Desde 2011 que é anunciada a compra do novo Noruega. Ele agora aparece aqui como um elemento importante do estoque, já o referiu que houve aqui uma recuperação do navio. Perguntava até se, face ao estado do navio, se já não vai haver substituição, se é preciso ou não haver substituição. E depois era, em termos de estudo, como é que é feita a articulação entre Portugal e Espanha, tendo em conta que a gestão do estoque é conjunta, como é que o IPMA, e nomeadamente a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, que tem a responsabilidade do estoque, como é que articulam também com a investigação que é feita do lado espanhol, e nomeadamente em termos de recolha de elementos.
Depois perceber se é só o IPMA que aporta informação à DGRM no âmbito do processo, deste processo de gestão do estoque, ou se há outras entidades ou outras estruturas que também aportam informação no sentido de se tomar estas decisões para a gestão. Gostava também de saber, esta questão já foi mais ou menos colocada, como é que o setor é envolvido nisto? Como é que os pescadores, os profissionais que lidam com estas matérias e que também têm o seu conhecimento relativamente a elas, são envolvidos da parte do IPMA no âmbito da recolha de informação e dos estudos que são feitos. E, por último, referiu que estão a ser equacionadas também intervenções noutras artes de pesca que não o cerco, porque elas têm influência. Aliás, estas artes, os apoios iniciais para a compensação da paragem até esqueciam um conjunto de outras artes que também pescam com sardinha, nomeadamente a arte de chávega. O Sr. Presidente fala-nos agora que está a ser equacionado o olhar para estas outras artes que também concorrem para a utilização do estoque, e a questão era se já conhecem, se está previsto que tipo de intervenções são, que limitações é que colocam a estas artes, ou se ainda não há nada de muito concreto relativamente a estas novidades. Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Professor, tem a palavra. Sr. Deputado, comecemos pelo navio. Não, o novo navio está em fase de aquisição. O novo navio é sempre preciso porque, primeiro, o âmbito de atuação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera não é apenas a pesca, tem outras áreas também de intervenção no mar, porque a área de intervenção portuguesa no mar alargou-se muito com a nova plataforma, e nós temos missões para cumprir que são umas biológicas, outras geológicas, outras ambientais, e que exigem uma capacidade de estar no mar superior àquela que nós precisamos estritamente para a pesca. Toda a parte que tem a ver com a estatística dos estoques é, na verdade, subvencionada essencialmente por Bruxelas. Ou seja, existe um programa chamado ECF, que é pago essencialmente pela União Europeia e que tem uma componente nacional que é paga através do PIDAC. E esse programa tem sido executado todos os anos de forma razoavelmente pendular. Portugal é dos países que há mais tempo aplica este tipo de programas de avaliação, aliás, tem algum pioneirismo aqui. O método e os modos que são feitos já estão estabilizados há mais de uma década, e é por isso que nós temos uma razoável confiança nos valores que estamos a obter, porque todos os procedimentos são feitos essencialmente da mesma forma. Do ponto de vista da relação com a Espanha, é preciso perceber que Espanha, a pesca da sardinha não tem o impacto que tem em Portugal. Mesmo agora, com estas reduções todas de estoques que houve, as capturas espanholas são bastante inferiores às capturas portuguesas ainda. Pode-se ver no relatório do ICES de uma forma completamente limpa. Em Portugal, e também, por outro lado, é preciso perceber-se que a sardinha, que essencialmente tem como zona de reprodução o norte de Portugal, ou seja, de Espinho para o norte, do ponto de vista puramente do consumidor, é o melhor sardinha possível do mundo. Tem que ser compreendido isso, em termos de gordura, da qualidade alimentar, da qualidade mesmo do sabor. É um peixe que não tem comparação e, portanto, quando nós fazemos um grande esforço de manutenção deste estoque, e quando este produto é um produto bandeira do país, é porque ele realmente tem uma qualidade muito particular, que não tem a ver, por exemplo, com o estoque de sardinha do Mediterrâneo. Quer dizer, estamos a falar de espécies de estoques diferentes, têm características diferentes. Portanto, do ponto de vista do novo navio, o novo navio estará disponível em 2015, mas nós temos aquela filosofia de vida que é mesmo aquilo que temos, utilizamos o máximo possível, da melhor maneira possível, porque, como todos sabem, vivemos tempos difíceis em que nós não nos podemos propriamente fazer gastos ditos sumptuários. E, portanto, nós temos mantido o navio Noruega de forma razoavelmente persistente. Claro que de vez em quando aparecem-lhe as maleitas próprias da idade, mas nós temos feito intervenções pontuais e cirúrgicas para que o navio esteja neste momento numa operação completamente normal. O que não quer dizer, mais uma vez digo, que o novo navio não seja uma grande mais-valia. É uma grande mais-valia. Finalmente, do ponto de vista da investigação, também vos quero dizer que os principais investigadores do setor são portugueses, o que é normal. Vamos lá ver, dentro do Instituto, eu quero salientar em particular a Dra. Alexandra Silva, que fez uma tese de doutoramento sobre a sardinha, cuja leitura eu aconselho a todos.
há cerca em 2007 ou 2008, já não estou lembrado, e que é seguramente uma investidora portuguesa de referência, mas o Instituto tem uma tradição de pessoas que já lá não estão, como o professor Cadima, como a professora Graça Pestana, portanto, que fizeram ao longo de décadas a tradição da Escola Portuguesa de Oceanografia Biológica e de Pesca. Este setor é um setor que está fortemente organizado, foi auditado há coisa de 1 ano e meio pela União Europeia, e a auditoria, que também vos posso mostrar, ou podem vê-la na internet, é altamente positiva. Portanto, ou seja, é um setor que tem um nível elevado de organização. Este nível elevado de organização foi razoavelmente produzido pelo financiamento europeu ao longo deste período mais difícil da administração portuguesa e, portanto, a nossa convicção é que o standard de trabalho, apesar de ter sofrido, como todos sofreram, pelas dificuldades essencialmente de pessoal, que se tem mantido com grande qualidade e que se há manter no futuro também com o mesmo nível de qualificação. Sr. Professor, muito obrigado por este conjunto de respostas a esta primeira ronda. Temos agora a oportunidade para uma segunda ronda. O Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já disse que pretendia fazer ainda mais umas questões. Sr. Deputado, tem a palavra, 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Acho que ainda mais rápido. Era só, eu sublinhava aqui que penso que o Sr. Professor não teve a oportunidade ou se esqueceu de responder a esta questão que eu também tinha a intenção de colocar, que é como se articula com Espanha. Quem é o organismo congénere com quem o IPMA dialoga esta matéria, uma vez que a gestão do processo na área ibérica é dos dois lados, enfim, e também como é que esta relação está a funcionar, apesar de ter dito já que a importância da pesca em Espanha e da sardinha é diferente em Portugal, mas de qualquer maneira neste momento intervém nesta definição e neste processo. Eu só queria aqui colocar uma questão sobre o seguinte. Aliás, o Sr. Professor disse bem, não é, que quer o carapau, a cavala e também, de alguma maneira, o biqueirão, ocupam, de alguma maneira, o mesmo espaço ecológico da sardinha. E os estoques destas espécies, os indicadores são claros de que eles têm aumentado de forma significativa, ao ponto de se poder admitir que, inclusive, por facto de serem depredadores, poderão até, porventura, pôr em causa esta questão. Ora bem, mas nós, ao parar da forma como paramos abruptamente a pesca da sardinha, a frota em si que faz sardinha faz também a cavala, fundamentalmente. E, portanto, ao pararmos de forma abrupta a sardinha, automaticamente parou, para efeitos de beneficiação dos apoios das compensações, a frota parou, portanto não faz captura rigorosamente nenhuma de nada. Não seria possível ter admitido a hipótese, em vez de fazer uma paragem de proibição abrupta da pesca da sardinha, reduzir significativamente nestes meses os volumes de captura, naturalmente em articulação com as organizações do setor, mas manter a frota em atividade, sobretudo para a captura da cavala, do biqueirão e do carapau? Até porque há pouco levantou aí uma hipótese, que seria uma das hipóteses de responder a isto, que era reduzir o período hábil da pesca da sardinha, especificamente, não é? Como forma também de, desta maneira, dar um contributo para a gestão dos estoques. Ao reduzir o período hábil, se a frota é a mesma, porque a arte é idêntica, o que acontece é que, efetivamente, as capturas de cavala, de carapau, poderão ser fortemente prejudicadas. Eu não sei se me fiz entender neste meu raciocínio. Ou seja, entre um cenário e outro cenário, julgo que era necessário bem refletir sobre isso, sob pena de podermos desarticular e desativar completamente a frota se reduzirmos ainda mais o período hábil da pesca da sardinha. Eventualmente, com organizações do setor, manter a atividade, com reduções significativas de descarga diária, com compromisso, obviamente, e com controle da doca pesca, mas isso permitindo a frota em atividade, nomeadamente capturando biqueirão e capturando carapau e cavala. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, aliás, uma das questões até já foi colocada, relembrada. A questão, a diferença de pesca entre Portugal e Espanha e a importância que ela tem é evidente, até porque Portugal pesca 2/3 do estoque e Espanha só pesca 1/3 do estoque que é comum e que é de gestão comum. Mas uma das questões era esta questão da articulação das estruturas de investigação entre Portugal e Espanha, que não respondeu na questão que lhe tinha colocado. Tinha também colocado para perceber se é só o IPMA ou se há outras estruturas que recolhem informação e fazem e aportam essa informação à DGRM no sentido da gestão do estoque e não responderam se é porque não têm informação relativamente a eventuais medidas junto de outras artes que capturem sardinha, a sua previsão para 2015. Não sei se foi por esquecimento ou se ainda não há informação sobre estas Muito possíveis limitações e que artes serão afetadas.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Senhoras e Srs. Deputados, terminamos aqui as perguntas por parte dos grupos parlamentares. Sr. Professor, já agora, se me permitir, uma questão que não foi aqui levantada por nenhum grupo parlamentar, mas gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor. Qual é o estado da arte no que diz respeito à produção de sardinha em aquacultura? Eu vou tentar passar por cima desta pergunta devido à minha ignorância da resposta, mas nunca ouvi falar sequer de haver iniciativa. Mas é um problema interessante. A aquacultura tem progredido dramaticamente nos últimos anos e, portanto, eu já não digo que haja setores que sejam completamente impossíveis de fazer. Agora, desculpem, realmente todas as perguntas foram esquecimentos da minha parte porque não escrevi e, portanto, acabei por não me lembrar. Primeira questão, se poderíamos ter um nível mais baixo. É assim, vamos lá ver, quando foi fixado o estoque para 2014, a possibilidade de operar mais meses no mar só podia ser feita de uma forma simples, que era pescar menos ao longo do ano. Portanto, parou em 2014 porque se atingiu o estoque, atingiu-se o máximo de capturas, o TAC, o máximo de capturas assumido. Eu compreendo, mas compreendo mesmo, porque conheço as pessoas e conheço a preocupação, que do ponto de vista do setor, isto é uma decisão complicada, porque existem recursos humanos que têm que ser pagos, existem infraestruturas que têm que ser pagas e têm que ser ocupadas. Mas, na verdade, a nós, que estamos na posição do polícia sinaleiro, só nos resta acender o sinal vermelho, a dizer, já se atingiu, não se pode continuar. Nós estamos num processo de recuperação do estoque. A pior coisa que nós podíamos fazer, na minha opinião, era pôr em risco o processo de recuperação. Nós já, se forem ver os diagramas, veem que nós já estamos numa subida desde 2013. Esta subida só foi possível porque se diminuiu o esforço de pesca. E, portanto, a nossa expectativa é que a subida irá continuar, mas é necessário continuar as mesmas medidas de não ultrapassar o esforço de pesca, conservá-lo a um nível mais baixo possível, para garantir que a mortalidade é inferior e que o estoque recupera. Reparem que o que temos hoje em dia de estoque era o que nós tínhamos há cerca de 15 anos em capturas. Portanto, estamos numa situação, quando o MSC nos corta, não nos dá a certificação, é porque considera de uma forma independente, e o MSC é uma empresa, não é? Uma empresa, uma espécie de uma ONG, considera que estamos ao nível deles não poderem dizer que é sustentável continuarmos a comer sardinha. Hoje em dia os consumidores internacionais, os europeus em particular, são muito sensíveis e têm que ser sensíveis a esta temática. E, portanto, nós também temos que ter a sensibilidade e, portanto, o apoio ao setor tem que ser concentrado noutro tipo de medidas e noutro tipo de políticas. A articulação internacional, portanto, nós articulamos na sardinha com Espanha através do IEO, que é o Instituto Espanhol de Oceanografia, e do IFRAMER francês, que também tem um pequeno estoque de sardinha. E, portanto, todas estas três organizações encontram-se no quadro do ICES e é no quadro do ICES que têm feito toda, digamos, a harmonização dos procedimentos, que são iguais nos países todos, como pode ser facilmente confrontado através da documentação do ICES. Também vos quero dizer outra coisa. O ano passado, isto tem a ver com a discussão dos meios técnicos, houve repetição de operações feitas por Portugal e por Espanha, na mesma região, em que nós usámos o Noruega e os espanhóis usaram o Miguel Olivet, que é o novo navio francês de suporte à investigação pesqueira. Pesqueira e não só, pesqueira geológica também. Exatamente semelhante àquilo que nós queremos ter agora no nosso novo navio. E os resultados alcançados foram completamente comparáveis. Eles tinham uma sonda que era mais moderna que a nossa e um navio mais moderno que o nosso, mas sobre a mesma região e sobre o mesmo objeto, os resultados foram completamente comparáveis. Quero também vos dizer que isto é uma pequena, digamos, uma informação lateral, que muitas destas reuniões têm-se realizado neste momento em Lisboa, porque Lisboa é uma cidade que é muito apetecível para fazer reuniões, nós fornecemos as salas ao ICES a custo zero, o tempo tem também beneficiado e, portanto, muitas destas reuniões têm sido feitas nas nossas instalações de Algés. Portanto, claro que não quer dizer que isso favoreça o estoque português, porque as reuniões não fazem aumentar o número de sardinhas, infelizmente. Finalmente, outras estruturas que recolhem informação. É claro que existe a informação que é feita das descargas, que não somos nós que controlamos, é feita pela DOCA Pesca.
Mas é preciso também compreender que nestes cargos existe sempre um técnico ou um investigador nosso que faz depois as análises que têm a ver com a morfometria das sardinhas, têm a ver com a quantidade de juvenis e a quantidade de indivíduos de idade mais elevada e, essencialmente, que recolhem os otólitos, que são os pequenos ossos na qual é possível medir a idade dos espécimes que são recolhidos, e essa informação é que alimenta depois a atividade de investigação. Claro que nós trabalhamos em ligação com grupos universitários que essencialmente interessados ou na estatística, ou nos modelos, ou nesse tipo de assuntos que a seguir se alimentam dos dados que nós também recolhemos. Eventuais medidas juntos de outras artes, o Sr. Deputado tem toda a razão, nós estamos ainda mesmo na infância das outras artes. Ou seja, temos ainda não temos propriamente ainda um programa completamente estabelecido. O que temos é uma situação que nos está a causar algum esforço de meditação, que é no cruzeiro, por exemplo, que se está a realizar neste preciso momento. Estamos a encontrar que artes estáticas estão a ocupar uma parte significativa da zona mais superficial do mar, que é a zona em que ocorre exatamente a parte mais crítica da evolução das sardinhas, que é a passagem da fase larvar à fase de peixe. E, portanto, nós estamos preocupados com isso, porque não só nós temos dificuldades de fazer monitorização aí, porque está a ser ocupado por artes estáticas, como precisamos de saber em que medida é que há ou não há influência desse tipo de ocupação sobre a conservação do estoque. Mas isso, pronto, são temas de investigação que as pessoas que trabalham neles garanto fazer o dia e noite. Se há pessoas apaixonadas, são as pessoas que trabalham na sardinha. Senhor Professor Jorge Miguel Miranda, muito obrigado pelas informações que aqui trouxe esta Comissão. De certeza que foi muito útil para o trabalho político dos grupos parlamentares. Ao contrário do que há bocadinho o Sr. Deputado Jorge Fão referiu, não é amanhã que o Sr. Secretário de Estado do Mar estará nesta Comissão, há de ser noutra oportunidade. Amanhã teremos uma reunião da Comissão, mas é com o Sr. Secretário de Estado ou com o Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, não é com o Secretário de Estado dos Assuntos do Mar. Isto só também para que o Sr. Professor tenha mais essa informação. Da parte desta Comissão, o IPMA poderá contar naquilo que for da nossa competência, da nossa atividade, toda a disponibilidade que assim o entender. Tenho a certeza que da parte dos grupos parlamentares não há nenhum motivo que não seja mesmo o trabalho político para o questionar sobre estas questões, a não ser isso. Muito obrigado, Sr. Professor. Agora, se previsto, Sr. Presidente, é sempre para mim um prazer vir aqui. Nós somos uma instituição de investigação e uma gestão operacional ao mesmo tempo. É uma coisa que é difícil de compreender para muita gente e eu espero que os senhores deputados compreendam bem o setor, espalhem esta maneira de ver as coisas. Nós temos, o nosso pessoal tem missões. Uma das missões, por exemplo, é controlar, é verificar e acompanhar o estoque de sardinha. E depois tem a investigação. E as duas coisas são feitas pelas mesmas pessoas e têm que ser feitas pelas mesmas pessoas. Nós não fazemos a investigação do que nos passa pela cabeça, nem fazemos missão sem saber o que estamos a fazer. Porque isso, feito dessa maneira, levaria a pôr em risco algumas das principais riquezas do país. E esta é a única mensagem que gostaria de usar. E eu, mais uma vez, obrigado por ter a oportunidade de vir aqui. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu aproveito também para dizer que a reunião está encerrada, porque já não temos mais nenhum assunto para tratar hoje. Muito obrigado. Até amanhã.